Olá! Estamos em março, mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e eu senti muito chamado para trazer aqui uma série de vídeos com o tema que eu acho muito pertinente, que chama A Medicalização do Corpo Feminino. Depois de trabalhar com centenas e centenas de mulheres, tanto individualmente como em grupos, e também com a minha própria experiência como mulher, com a minha saúde, eu sinto que a gente precisa ter mais conhecimento sobre o que significa esse termo medicalização. E medicalização no sentido de como o corpo feminino tem se tornado um objeto para a medicina e também para as indústrias farmacêuticas. As mulheres são um marketing, né, um público muito rentável para as indústrias farmacêuticas. Então, é inegável dizer que a gente está tendo cada vez mais doenças acontecendo, mais desequilíbrios, disfunções. Eu, tendo trabalhado com milhares de mulheres no meu consultório, eu atendi cada vez mais adolescentes mais novas com ovário policístico, mulheres com infertilidade, que sofrem todos os meses, né? Outras mulheres que sofrem com TPM, menstruações dolorosas, ou menopausa, endometriose, infertilidade, depressão, câncer, enfim. São inúmeras as condições que acometem o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito como um todo. E o meu objetivo em trazer esse vídeo, essa série de vídeos para vocês, é a gente pensar se o sistema vigente médico, que sim é necessário, porque a gente está tendo um aumento nas condições que afetam as mulheres, ele está sendo realmente eficaz na forma em que tem tratado as nossas condições. E o que a gente pode fazer, né, para poder mudar e se ter mais autonomia e ter mais empoderamento em relação à nossa saúde e aos nossos corpos. A gente vive um período em que pelo menos 90% das mulheres, segundo alguns estudos, em algum momento da vida vão sofrer de menstruações dolorosas. E até hoje, menstruação é um tema que é um tabu. Né? A gente não se sente à vontade para falar sobre menstruação. Eu me lembro uma vez que eu estava na minha cidade natal, né, no Paraná, sentada com as minhas amigas do colégio, e eu estava contando para elas sobre a minha experiência em ter começado a usar o coletor menstrual. E a gente estava num grupo em que todas elas estavam com seus companheiros. E enquanto eu estava falando isso, um dos companheiros da minha amiga falou assim: Marcela, fala mais baixo, as outras mesas estão ouvindo o que você está falando. Aí eu falei, qual é o problema de elas ouvirem que eu tô falando sobre menstruação? É uma coisa que todas as mulheres passam. Então, só uma curta história sobre como esse tema, né, menstruação, algo que é o nosso poder criativo de dar vida, ainda é um tabu. Como a gente, como a gente joga no lixo nosso sangue todos os meses e usa absorventes que são feitos de plástico, com gel cheio de dioxina, que são derivados de petróleo, e que em contato com a nossa vagina, com a nossa mucosa, causam inúmeros desequilíbrios, inclusive o aumento do período de sangramento, dores e intoxicações, porque a gente acaba absorvendo todos esses derivados petroquímicos pela vagina, que é uma das mucosas mais absortivas. Sem falar nos termos que são usados, né? A gente tem também um termo usado pela medicina que é a falência ovariana, para quando as mulheres estão entrando na menopausa. E a menopausa nada mais é do que um período de transição para a mulher, um período em que ela está saindo da vida reprodutiva e entrando numa fase de ainda maior experiência e sabedoria com tudo que ela já viveu na vida dela. E não é para ser uma condição médica, patológica. Inclusive, em vários países, como na China e na Índia, até muito pouco tempo atrás, não se existiam relatos de queixas de menopausa. O que tem acontecido é que a gente vive
uma vida que é extremamente estressante, e isso acaba depletando, exaurindo as nossas reservas de hormônios, e quando a gente chega na menopausa, o corpo não tem mais aquela reserva que ele usaria para começar a produzir depois que os ovários param de produzir os hormônios femininos. Então, não é uma condição patológica, é uma condição fisiológica, e cada vez mais a gente tem visto, mesmo sem embasamento científico, pessoas, médicos e médicas usando os hormônios, né, terapias de hormônios para tratar a menopausa, como se isso fosse realmente uma condição patológica. A gente tem também a questão da infertilidade. Eu recebo muitos e muitos casos, e aí a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, sobre mulheres que tomaram durante anos anticoncepcional, pílula anticoncepcional ou anel anticoncepcional, e que quando param, tentam engravidar, e aí vão ao ginecologista e ao obstetra, e de acordo com alguns exames realizados, mostra que elas são inférteis, e aí a primeira coisa que eles falam é que elas têm um problema, que precisa congelar os óvulos, que ela não vai conseguir engravidar, e aí isso causa um desespero, uma situação de reação absurda, de estresse e uma insegurança cada vez maior em relação aos nossos corpos. Então, sem falar, né, também no parto como uma intervenção hospitalar. Desde que os médicos começaram a tomar o poder, né, desde a implementação da medicina como uma universidade, como um saber científico que ocorreu lá no século XIX, e os médicos foram tomando das parteiras esse saber e essa arte de assistir partos, a gente tem visto que o parto se tornou uma intervenção hospitalar, e a sabedoria que cada mulher carrega na hora de parir ou durante a gestação tem sido afastada dela. Então, tudo isso que eu estou falando é para trazer a consciência de que nós, como mulheres, somos realmente as detentoras, as sentinelas de como está o nosso ambiente. E a nossa saúde, ela é um resultado de como a gente teve as nossas condições intrauterinas, ou seja, quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, de como são as nossas emoções, os nossos traumas, a nossa alegria, de como a gente está se alimentando, a qualidade dos alimentos, a qualidade da água, a qualidade do ar. E quando isso está em desequilíbrio, nós somos quem vai refletir essa condição, como se realmente fôssemos canários, né, do ambiente, que são sentinelas também de como o ambiente ao redor está funcionando. E isso traz, claro, uma responsabilidade muito grande em relação à nossa saúde, e é por isso que eu quero, nesse mês, trazer o convite, que é, na verdade, a base do meu trabalho, é a minha missão, é o que eu mais acredito, que é a gente trazer autonomia da nossa saúde, né? A gente retomar o poder sobre os nossos corpos. A gente, claro, conta com a ajuda de profissionais da saúde, mas não colocar todo o poder das decisões que a gente faz sobre o nosso corpo e a nossa saúde na mão de terceiros. Eu, como médica, me sinto apenas uma guia. Eu estou aqui para apresentar para vocês informações que eu detenho através dos meus estudos e da minha experiência, para que vocês possam avaliar se isso é válido para vocês e aí aplicar na sua rotina. E de acordo com a sua experiência pessoal, do que você sente que funciona para você, porque cada pessoa, cada mulher é um ser único e vai reagir de formas diferentes a diferentes recomendações, vai entender se isso realmente é bom para você ou não. Então, fica aqui o meu convite para você cada vez mais se tornar consciente e tomar esse poder de volta nas suas mãos, principalmente nesse mês, que aqui a gente comemora o mês da mulher, e o que isso significa para você. Quando você vai ao médico, quando você vai à sua ginecologista, sua nutricionista, enfim, quem quer que seja, se as soluções que estão sendo apresentadas para você realmente são as que estão alinhadas com o que você acredita. E faça perguntas, traga propostas para o seu profissional da saúde. Não aceite
com medo, que é algo que eu vejo muito ainda, principalmente eu sinto que eu consigo criar, e eu ouço isso muito das minhas pacientes, uma relação de conforto e de abertura. É muito grande o número de pessoas que mentem para os seus médicos por medo, medo da autoridade, medo de ser julgada, medo de ser reprovada, rejeitada. E eu tive diversas experiências dessas com próprios médicos, mesmo sendo médica. Então, se o profissional da saúde que você está indo, ou a profissional da saúde que você está indo, não está te escutando, te aceitando e te vendo de verdade, te escutando, escolha outra. Você tem o direito, sim, de receber esse cuidado, você tem o direito de ter autonomia sobre o seu corpo e você tem o direito de desfrutar de uma vida sem sofrimento, de bem-estar, de conexão com o seu corpo e de liberdade. Liberdade. Nós mulheres nascemos para ser livres. E apesar do sistema não corroborar muito com isso, a gente está aqui para reescrever uma nova história. A gente está aqui para ser revolução. Então, eu espero que esse vídeo tenha colaborado com você, que tenha ressonado profundamente aí no seu coração e no seu útero, se você for uma mulher, ou se você se identificar com uma mulher, ou se você for homem e estiver assistindo, porque a minha intenção é de que homens assistam também, porque quanto mais a gente entender qual é o funcionamento da saúde feminina, mais fácil é o relacionamento dentro de casa, porque todos os homens têm mães, esposas, filhas, irmãs, e quando a gente entende dessa perspectiva, né, então que o Foucault diria de biopolítica, de como a biologia ela interfere nas relações sociais e políticas da sociedade, mais fácil vai ser a nossa convivência, mais felizes a gente vai ser, e é isso que eu desejo, que